Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que após uma semana estamos aqui novamente juntos para mais uma noite de reflexões, de aprendizado, e será muito bom, porque hoje, na verdade, é uma noite especial. Árida, boa noite. Jucimara, boa noite. O nosso irmão Aloísio já está chegando. E como é uma noite especial, hoje é o 25º capítulo do nosso livro, que nós estamos estudando, aprendendo. É um evangelho no lar que acontecia na casa de Simão Pedro, onde Jesus colocava todos os seus ensinamentos. Karina, boa noite. Muito bom ter todos esses nossos irmãos aqui conosco. Deixa eu já colocar aqui isto. Muito bom, muito bom. Então, como eu sempre digo, toda semana, nós primeiro vamos ler um item do capítulo do Evangelho de Chico. Não é um livro psicografado, é um livro onde Carlos Bacelli entrevistou o nosso irmão Chico e nós escolhemos um item para a noite. Carol, boa noite. Francisca, Cristina, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda também. E nós vamos continuar então com o estudo do livro Jesus no Lar. Como eu disse, é o 25º capítulo hoje. Então, nós estamos exatamente na metade do livro. Por isso, nós vamos comemorar a metade do livro. E para isso, nós convidamos alguém que me inspirou, que é um irmão muito querido, e que eu vou colocá-lo aqui conosco. Vamos ver se eu consigo já. Só um minutinho, vamos devagarzinho. Vamos aqui tentando achar nosso irmão, só esperando ele chegar, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Olá, Neuza, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, boa noite. Me ouve bem? Eu não estou te vendo, mas está tudo bem. Vamos ver. Você não está me vendo? Não. Vamos nos ajeitar aqui. Pera lá, só um minutinho. Agora sim. Agora estamos aqui. Agora sim, agora sim. Boa noite, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui nos abrilhantando com sua presença nessa noite festiva, onde não comemoramos com bolo nem com refrigerante, mas comemoramos com mais um aprendizado. É muito bom, é muito importante para nós tudo isso, não é? Ô, Aloysio, vou pedir para você... Primeiro eu vou ler o Evangelho do Chico, apenas uma parte pequena, uma frase, e depois eu vou pedir para você se apresentar, porque afinal tem muitas pessoas que já te conhecem, mas algumas que ainda não sabem do seu trabalho, não sabem o porquê de reflexões e tudo mais. Então eu vou ler rapidinho, é bem curtinho, só para a gente se sintonizar direitinho com essa espiritualidade que já se encontra presente, nos auxiliando. Então, vai ser bem breve.
E aqui no capítulo 5, no item 5, na verdade, ele nos diz assim, o nosso querido Chico: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga escutar o povo, escutando aquela fila. Acabava me convencendo de que era eu que sofria, e o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a nossa própria dor. É apenas uma reflexão para a gente poder perceber o quanto essa frase tem a ver com o nosso estudo. Apenas uma reflexão que daria uma palestra, né? E como reclamamos, né, Neuza? E como reclamamos, estava comentando isso essa semana. Infelizmente, a gente, por mais que a gente tente prestar atenção, a gente acaba reclamando demais, né? Então, é uma situação que a gente analisa. O Chico, né, ia para o Luiz Gonzaga, que é o centro espírita lá em Pedro Leopoldo, né, o primeiro centro espírita do Chico que ele trabalhou. E quando ele ia assistir a diversas pessoas, ele percebia que, na verdade, o problema dele era quase que insignificante em face às dores alheias, né? Isso é realmente muito importante para a gente refletir, né? Bom, você pediu para me apresentar aqueles que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Aloísio Sônego, estou aqui em Araraquara, na mesma cidade da Neuza. Somos administradores desse perfil Reflexões.Aloísio e nós fazemos lives às segundas, terças e quartas-feiras às 22 horas, que nós abrimos o horário e o espaço para amigos nossos queridos, que vem a Flavinha quinta-feira, às 22 horas, e a Daniele nas sextas-feiras, às 22 horas também. E nós desenvolvemos um trabalho levando mensagens das obras de Jerônimo Mendonça, esse conhecido como Gigante Deitado, e também nós fazemos uma vez por mês um projeto intitulado Refletindo com Amigos, onde nós trazemos alguns amigos queridos para conversar sobre temas envolvendo a espiritualidade e de um modo geral. Então convido a estarem conosco, segunda, terças e quartas, às 22 horas, às quintas-feiras com a nossa querida Flavinha, amiga espírita, e às sextas-feiras com a nossa querida Daniele Telima, tá? O Gleison falou que travou, mas eu acho que não, aqui está normal, Gleison. Eu estou acompanhando pelo meu celular também. Cumprimentar os amigos que chegaram aqui, alguns passaram rapidamente, não tive o tempo de ver. O Gleison só que comentou, mas estou vendo a Débora que chegou agora, a Gladys, o Ari, o Nishida, amigos que estão sempre conosco. Eu agradeço imensamente a presença tanto desses nossos amigos, como os amigos da Neuza, que costumeiramente estão aqui nas lives, né, Neuza? Sim, exato. A Daniele também está, já passou rapidinho. Mas eu ia comentar, Aloísio, que o seu som está oscilante. É como se tivesse um eco, mas ele estava oscilante. Não sei se agora vai melhorar ou não. Você sempre faz com o fone, né? Costumeiramente estão aqui nas lives, né, Neuza? Não, A Daniele também está, já passou. Olha, eu não sei, eu ouvia por aqui, tá normal, Neuza. Eu ouvi até pelo celular, tá normal aqui. Certo, então tá bom. Acho que agora já deu uma melhorada. Então vamos iniciarmos. Como eu digo toda semana, este livro, psicografado por Chico Xavier, foi ditado pelo espírito Ney Lúcio, é onde eles faziam o Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro. E Jesus é que conduzia esses comentários. E aí hoje nós estamos, então, no capítulo 25, e nós iremos terminar este livro no dia 6 de janeiro de 2023. Eu já fiz as contas, então nós temos ainda um
um tempinho. Temos mais 25 capítulos para a gente poder estudar, refletir, aprender, enfim. E são lições todas, sem exceção, que podem ser colocadas para a nossa reflexão, porque nós ainda estamos aprendendo, como todos os irmãos, né? Estamos todos no mesmo barco, estamos todos aprendendo. E essas reflexões são muito pertinentes para o nosso dia a dia e o nosso crescimento. Luiz, você fará a prece final para a gente? Pois não, perfeitamente. Então, como a gente havia combinado, eu vou ler e a gente vai comentando. Certinho? Ok, perfeito. E vamos controlando o nosso horário. Certinho? Pois então, não, vamos pode. lá. Esse capítulo se intitula A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque lhe não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração, ou seja, o brilho. Continuava faminto de esclarecimentos novos. O amigo celeste meditou alguns minutos e, numa caverna escura, de nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Dava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, o ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento grosso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Ô, Neuza, Então, tá dando chegamos nesse momento. tá dando umas falhas na sua transmissão. Estou acompanhando por aqui. Então estou percebendo, eu estou acompanhando aqui pelo meu celular, então estou percebendo que às vezes a sua imagem está travando, tá? Deu umas cortadas nas falas, tá? Mas eu acho que de uma maneira geral deu para entender. Estou falando mais para a gente ficar um pouco esperto, às vezes a questão de conexão, né, do Wi-Fi que a gente está às vezes, eu mesmo aqui em casa, dependendo do lugar que eu estiver, a conexão fica fraca. Tem 2 ou 3 redes, né? Acho que 2 redes, não 2 ou 3. 2 redes, então às vezes você está num lugar, ele pega por uma, ele pega por outra. Então estou te falando mais para a gente ficar um pouco prestando atenção nesse detalhe. Se porventura cair a live, a gente recomeça, tá? Sim. Tudo bem? E é o que está acontecendo com você aqui, comigo também. Eu vejo, na verdade, assim, como eu estou vendo aqui, você fica circundando aqui, tá dando uma certa travada na sua, olha aqui na sua imagem agora, por exemplo, ficou travada aqui para mim. Pelo menos que eu estou vendo aqui. Não sei se a sua conexão... Interessante. Pelo que eu estou vendo aqui no meu celular, a sua imagem que está desfocada. Até pediria para os amigos confirmarem para mim o que está acontecendo, se é realmente na conexão da Neuza ou a minha que está dando essa falha.
Eu não tenho tido problema nenhum, pelo menos ultimamente não. Mas Ontem o a gente Instagram deu um nunca problema sabe. técnico, né? Então também a gente não sabe se esse problema foi corrigido a tempo, não sabemos exatamente, né? Eu estou um pouco por fora do Sim, problema que aconteceu e do que está acontecendo, se resolveram na aqui totalidade, né? está É, desfocada. o pessoal está dizendo que é a sua conexão que está dando essa falha. Bom, mas eu percebi, na verdade, assim, que na verdade, logo no começo, que demorou, você falava, dava um delay entre a sua imagem e a sua fala, sabe? Demorava um pouco para... Mas vamos em frente, né? Eu Vamos em frente, vou, gente. eu vou deixar você falando um minutinho, já que você está aí, e vou correr Tá. desconectar o aparelho, quem sabe? Tá bom? Eu já Vamos ver, volto. corre o risco talvez de eu cair da live também, hein? Bom, vamos ver, se não der a gente volta, vamos tranquilo, vai lá. Tenta fazer isso. Bom, gente, o que a Neuza estava propondo para a gente falarmos desse tema tão importante em relação à visita da verdade. É o capítulo 25 do livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. E quando a gente pensa na verdade, Jesus coloca com muita propriedade para nós nesse texto, que a verdade total é a luz divina total. Olha só que definição fantástica. A verdade total é a luz divina total, ou seja, um foco de luz de tal maneira, de tal luminosidade, que para nós nos cegaria certamente essa verdade total. Aliás, Jesus, no seu evangelho, nos trouxe com muita propriedade também aquela célebre frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, quando a gente fala de verdade, eu estava até conversando com a Neuza, até no começo, hoje à tarde, como para a gente fazer o alinhamento do nosso assunto. E nessa conversa eu falei para a Neuza: ô Neuza, o que você está vendo aí? Estava falando por telefone, não estava falando num áudio de visual assim, né? E a Neuza falou: estou vendo aqui um vaso, uma flor, etc. Eu falei: Neuza, você não está falando a verdade. Porque eu estou vendo aqui a tela de um computador com um texto escrito. Então aí a gente pode chegar muitas vezes na conclusão, falar o que é a verdade, qual a verdade, o que é real e verdadeiro dentro da nossa ótica. Para a Neuza, a verdade dela naquele momento eram os vasos com flores. Para mim, a tela de um computador. Então essas situações, vejam, é muito relativa porque é a verdade material. Mas a verdade que Jesus se refere ao explicar para Pedro no culto do Evangelho é essa verdade indescritível, essa luz divina total, que nós ainda estamos muito longe de suportar essa fulguração, tamanha essência, tamanha luminosidade, né? E Pedro ainda estava naquele momento faminto de esclarecimento. Mas mestre, como que é isso daí então? Me explica melhor. Quer dizer, falar para Pedro que era a luz divina total ficaria meio vago, como para nós também. Como a gente não consegue imaginar, fica numa amplitude de muito divagação em cima disso. E ele vem contar uma história que aconteceu assim: numa caverna escura onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto e aproveitável. Por que motivo, então, ele era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões que obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? E nesta conversa que tive com a Neuza também, comentávamos sobre o mito da caverna, né? Porque esse texto começa falando numa caverna escura. Aí eu pediria até para a Neuza complementar com a história do peixinho vermelho, que é
que é uma história que tem muito a ver com o mito da caverna de Platão. E a Neuza estudou hoje, né, Neuza? Sim, exatamente. Bom, bom, foi muito bom. O peixinho vermelho, nós encontramos dentro da doutrina espírita esta metáfora também, que nos remete a imaginarmos nós naquela situação. É mais ou menos assim, com as minhas palavras. Existia uma lagoa onde a água era turva e todos os peixinhos que ali viviam, eles eram amarelinhos, mas o tom, né, o tom de sua parte externa era amarela. E eles ficavam ali desprezando um dos peixinhos que era vermelhinho. Então, eles ficavam olhando, eles não conversavam, eles não tinham amor e dedicação àquele peixinho. Como ele ficava meio isolado, ele resolveu procurar, dentro da possibilidade dele, se ele encontrava um local onde ele seria amado e onde tinha outra maneira de se viver. Então, ele procurou, ali dentro daquela lagoa, um orifício onde ele pudesse passar. E ele passou e foi para o outro lado da lagoa, onde a água era límpida e os peixinhos eram todos coloridos. E assim que ele chegou, todos foram lá abraçar e conversar com ele. Quando ele contou como ele vivia, os peixinhos disseram assim: vá lá buscar seus amigos, tragam todos para cá, porque assim juntos nós podemos formar uma família feliz. E ele assim o fez. Ele volta para aquela lagoa turva, e quando ele conta para os seus amigos, entre aspas, eles não acreditam e começam a rir, e dizendo que isso era uma história em que ele havia inventado, que isso não existia esse mundo. Então, quando nós estamos fechados dentro de uma caverna e que nós não temos condição de sair pela nossa cegueira, é assim que nós ficamos. É mais ou menos assim essa história, o Aloysio. Exatamente. Eu acho Interessante. Oi, o que você falou que eu não ouvi? Casa bem com esse tema em que Jesus foi explicando e contando para nós nessa noite do Evangelho no Lar, na casa de Pedro. Com certeza, né, Neuza? Com certeza mesmo. E a escuridão é uma coisa assim muito própria, né? Muitas vezes a gente está na luz, mas a gente não enxerga. Não por excesso da luminosidade, mas a nossa sombra interior não permite que a gente veja a luz. Veja como que é relativo, né? Essa luminosidade, a essência que nós trazemos, né? Fazendo referência a teu perfil, a essência divina que nós trazemos, muitas vezes ela está ofuscada pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pensamentos, sobretudo. Porque o pensamento, muitas vezes, inibria a alma. Ele escurece toda a nossa possibilidade de crescimento, de progresso espiritual. Quando a gente começa a pensar uma coisa negativa, a gente vai ficando mais depressivo, mais cabisbaixo, então a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz. E é muito interessante essa observação, né? Quer dar sequência? Oi? Opa. Tá me ouvindo? Travou. Agora sim. Tá. Você dá sequência ou você quer que eu leia? Você que sabe. Tá, então eu vou ler a segunda parte desse texto. Está cortando um pouco a sua voz. Eu vou seguir então aqui em frente. Então, finalizando, pegando o resto, o fim da primeira parte, né? Que razões então obrigavam aquela pessoa a viver naquela atmosfera insuportável? Notando o nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo,
mas em breve tempo voltou-se a lamuriar. Queria fugir do montouro e, como se aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-lhe e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora abnegada mãe. Agora eu passo para você um pouquinho. Pois então, como Deus é misericordioso, como Ele é amoroso, Ele se compadece da nossa ignorância, e mesmo que a gente, dentro da nossa cegueira, nós não conseguimos, nós não saibamos pedir, mesmo assim, Ele nos envia ajuda. Porque Ele é amoroso, como eu disse, misericordioso, e Ele ama a todos nós, seus filhos, de uma maneira igual, idêntica. Então, a fé, essa confiança que Deus coloca em nós, como espíritos imortais, ela às vezes nos visita através de uma leitura, de uma palestra, de um bate-papo com um amigo, ou mesmo até de uma observação, de um desafeto, que nos chama a atenção para que a gente possa acordar, né? Então, nós temos que movimentar esta fé quando ela chega em nós, é uma força. Mas será que a gente se move da maneira em que nós precisamos? Será que nós agimos como o homem da caverna? Ou será que nós temos ciência de que esta fé que está chegando até nós, nós precisamos nos locomover e começar a mexer um pouco com tudo isso que está em nós? Porque todas as forças que temos, tanto para o bem quanto para o mal, assim que emitimos, ela segue a sua trajetória, só que ela volta. E às vezes ela volta para nós e nós não temos consciência de que aquilo fomos nós mesmos que provocamos. Então este homem já havia recebido a fé, já havia recebido a esperança, e uma das maiores virtudes que é a caridade chegou até ele. E mesmo assim, ele estava inconformado, desolado, porque a caverna fazia com que ele, essa caverna interna dentro de nós, onde nós colocamos uma muralha em nós, e a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz, como costumamos dizer, que você já havia dito isso, mas é mais ou menos assim. A gente então se fecha e não consegue enxergar. É verdade, né, Neuza? Eu estava até observando uma coisa seguinte: a cada recurso que a providência divina lhe dava, por exemplo, no momento da fé, ali até ficou animado um certo momento, né? Mas, em breve tempo, voltou-se a lamuriar. E queria fugir, né? Como se aumentasse as lágrimas, aí ó, Deus lhe mandou a esperança, né? Para que ele pudesse ter fé no futuro, saber que aquelas dores, aquelas dificuldades são passageiras, né? Mas, e pediu nesse caso, né? Que a esperança que ele tivesse calma, resignação e fortaleza. Olha só, uma situação que quando a gente se depara por um problema difícil em nossas vidas, a primeira questão que temos que ter é calma. Não adianta você se desesperar. Surgiu um problema ali, mantenha calma. Depois, procure entender o que está acontecendo. Se está passando por um problema que realmente não tem o que fazer, procure ser resignado. Não lamuriar, não reclamar. E busque, né, fortaleza, firmeza de ideal para que você consiga superar aquelas dificuldades. Mas não adiantava nisso, nada com ele, né? Ele
passa, tudo bem, só 2 minutinhos, bem, dali a pouco volta a lamuriar, lamentando, dizendo que não podia respirar, estava em desalento, né? E quando a caridade chegou para ele, né? Endereçando palavras de carinho, qual fosse uma abnegada mãe. Olha só que frase interessante. A caridade é a nossa verdadeira mãe, aquela que nos coloca no colo e nos dá tudo aquilo que precisamos. Não é mesmo? Sim, e normalmente, Aloísio, quando a gente está numa situação desesperadora, como se nós devemos manter a calma, é exatamente nós fazemos o contrário. Mesmo sabendo que em algumas situações nós não podemos nada fazer, e nós nos desesperamos, e nós perdemos um pouco da fé, da esperança, e assim nós vamos cada vez mais adentrando nessa caverna, ficando cada vez mais escura para nós. Então, uma coisa interessante, né, Neuza? Porque muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, a primeira questão que vem à mente, a gente parece que Deus e a providência divina nos abandonou. Principalmente quando é uma coisa mais grave, né? Não é uma coisa mais simples que a gente fala assim, a gente tira de letra, a gente nem lembra de orar. Mas quando a coisa aperta, a gente ora. E parece que mesmo orando, a gente não sente o retorno da espiritualidade. E a gente tem que dar uma explicação muito clara a respeito disso. Não é que a espiritualidade não está agindo. Muitas vezes, a maneira de um professor, aquele problema vem para nós uma espécie de uma prova. E o professor, quando nos coloca em prova, ele não vai responder as perguntas para nós, mas ele está ao nosso lado ali, nos acompanhando o nosso desempenho frente às provas. Essa que é a grande realidade. Não é que ele não nos abandonou. Não estamos fazendo a prova sozinho, porque ele já nos deu todo o ensinamento necessário para que a gente se saísse bem naquela disciplina, naquela prova. Então, lembrarmos desse fato não é que não estamos sozinhos, não é que Deus nos abandonou, a espiritualidade não está nem aí para a gente. Muito pelo contrário, no momento de maiores dificuldades, recebemos as maiores ajudas espirituais. É que nós não conseguimos avaliar o que seria se a gente não tivesse com essa ajuda espiritual. Porque muitas vezes nós vemos, como diz a música, nós vemos na areia só dois pés caminhando e nós estávamos sendo carregados no colo. Mas Exatamente. Nós realmente não avaliamos. Naquele momento parece estar sozinho, parece estar perdido, abandonado. Sim. Só que é o contrário. Exato. É o momento que estamos sendo mais amparados e que se a gente conseguisse enxergar o grau da proteção e do amparo espiritual, é incrível. Como se, por exemplo, alguém te descarregasse no colo para você transpor uma rua perigosa, um mar revolto, alguma coisa assim. Agora imagina se você tivesse que atravessar a rua sozinho ou esse mar revolto sozinho também, né? Exatamente. E a gente não avalia que numa situação dessa, nós crescemos. É uma prova para a gente crescer. Mas nós não avaliamos, nós apenas lamentamos a situação. Na dificuldade que a gente cresce, nas crises que a gente cresce. Não é quando está tudo tranquilo. Sim. Quando está tudo calmo. Exatamente. Exatamente. A Daniele falou aqui que ela vai falar sobre esse tema hoje à noite. Cadê a Daniele aqui? Hoje vamos falar sobre isso na live. Não percebemos o auxílio porque nossa xícara está cheia. É verdade, Dani. Com toda certeza. E por falar em xícara, a gente lembra daquela questão, né? De que forma a gente vê um copo, meio copo com água? Né? Ser Tem sempre gente reclamando do meio copo que está vazio, né? A metade que falta, enquanto a gente teria que ser gratos pela metade que temos. Exatamente. Exatamente. E aí, você lê ou você...
Não, agora você lê, Posso ler? a gente vai trocando. Tá ok. Então vamos lá. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora, frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra caverna, furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Olha, esse aqui, esse trecho é extremamente emocionante, sabe? Eu me emocionei com esse trecho final. É que eu sempre falo, é engraçado como são as lives, né? Você já leu o texto antes, né? Você não vem pela primeira vez, mas quando você lê numa live, você consegue imaginar a cena que esse irmão estava passando. Ele reclamava de mau cheiro, reclamava de tudo aquilo, né? E embora Deus enviasse a fé, a esperança e a caridade, não foi suficiente. Precisou ouvir a verdade como uma luz radiante para que mostrasse a ele que realmente de onde vinham essas suas esse mau cheiro, aquela situação porque ele passava, era próprio dele. E nós reclamamos muitas vezes, que a gente fala assim, reclamamos muitas vezes da escuridão e não nos dispomos a acender uma única chama de um fósforo, de uma vela, para que a gente conseguisse iluminar os caminhos. E o grande, né, a grande situação que nos constrange realmente, e que muitos de nós, a gente encontra muitos amigos espirituais ainda num grau de evolução muito inferior, que estão ainda enraizados no mal, que mesmo quando eles têm a oportunidade de buscar um esclarecimento, de sair dessa zona escura, porque está o seu espírito, ele busca novamente, como fez esse irmão, uma outra furna, uma outra caverna onde ele pudesse se esconder. Então isso realmente nos toca profundamente, Neuza, porque a gente sabe que isso daqui, embora seja uma história contada, quantos irmãos se encontram nessa história, dessa situação? Sejam encarnados, sejam desencarnados. Quando você se depara face a face com você, e eu comentei ontem numa palestra que nós fizemos numa casa espírita aqui em Araraquara, dessa questão, né, que quando a gente partiu para o momento do isolamento por conta da pandemia, nós fomos obrigados a fazer uma viagem não mais para fora do país ou para fora do estado, da cidade, mas para dentro de nós mesmos. E quando a gente fez essa viagem, a gente viu coisas que a gente não gostava, não. Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão egoísta? Será que eu sou tão intransigente? E a gente viu isso e ficou com medo do que vimos, como esse irmão. E a gente tentou, né, com muita força, tampar. É como a gente fala assim, você destampou o caldeirão, e a gente tentou por todas as formas tampar o caldeirão. Mas por mais que a gente tampe aquele caldeirão, a gente já viu o que tem lá dentro. Então, vendo o que tem lá dentro, sim, é o grande trunfo para a nossa transformação. Porque enquanto a gente se achava bonzinho, enquanto a gente se achava a última bolacha do pacote, enquanto a gente se achava o verdadeiro o homem de bem em face da terra, quando a gente se encontrou, fez essa autoanálise, esse autoencontro, nós vimos quanto de mazelas, quanto de dificuldades ainda trazemos dentro de nós mesmos. E aí que começa a transformação. Sim. Não é ruim. Ela é boa a partir do momento que eu, reconhecendo os meus erros,
reconhecendo de fato, de verdade, não aquele reconhecimento hipócrita, não. Ah, eu sou um poço de erros, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muitos defeitos. Às vezes a pessoa coloca isso, né? Eu costumo brincar com aquela frase, o meu maior defeito é a humildade, né? Olha só a prepotência, né? A pessoa tenta colocar isso como uma situação positiva, né? Mas no fundo está se autoelogiando. Então, quando a gente toma consciência, a gente tem que buscar o contrário desse irmão fez. Em vez de nos afundarmos numa caverna escura, buscarmos a luz da verdade, conhecendo a verdade e vamos nos libertar, né? Como eu falei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos em busca do conhecimento, vamos em busca da nossa transformação, saindo do homem velho para tentarmos chegar um dia ao homem novo. Exatamente. E eu acho que aqui quer dizer, eu entendo que quando Jesus disse aqui que ele tinha algumas chagas, ou seja, ele estava coberto da cabeça aos pés, essas lesões que estão dentro de nós vamos conseguindo, com muito esforço, tentar ir amenizando uma ou outra, mas muitas vezes não é assim de um momento para o outro que nós vamos conseguir, porque nós ainda não conseguimos colocar ainda em nós a túnica dos anjos. Então nós temos que prestar atenção, não é humilhação para ninguém tentar olhar para dentro de si, se reconhecer com essas chagas, com essas lesões, e como você disse, tentar ir fazendo uma correção no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e tudo mais. E imagine se nós, então, olhando para dentro de nós, a gente nos deparássemos com as mesmas lesões desse irmão. Seria muito triste, mas nós ainda temos a oportunidade, dentro da doutrina espírita e algumas outras, que nos dão essa esperança, essa fé, essa esperança e essa caridade, como narra Jesus aqui. Para que a gente possa um dia conhecer a verdade. É uma coisa interessante. Se a gente conhecer tudo, a gente vai querer correr também. É uma coisa interessante, Neuza, que eu falo assim. Os nossos defeitos, os nossos vícios, normalmente eles são percebidos pelas pessoas com quem convivemos. Né? As pessoas com quem tem o nosso relacionamento mais próximo. Então, quando as pessoas começam constantemente a falar de um vício seu, nossa, como você reclama, nossa, como você é intransigente, nossa, como você é impaciente. Quando as pessoas começam a falar, está na hora da gente parar, fazer uma autoanálise. Peraí, se está assim, significa que está extravasando, né? É a gota d'água que já vazou do copo, né? Então essa que é uma grande realidade. Então prestarmos atenção nas observações alheias. Porque quando o outro fala, significa que já extravasou demais da gente, né? Então é importante a gente termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então quando estão falando muito a respeito da gente, embora possam falar muitas vezes por uma brincadeira, meu pai costumava dizer que é brincando que se diz as verdades. Então, às vezes, a pessoa não quer chegar tão diretamente, falar, olha, você está reclamando demais, porque você pode sim dispor com a pessoa. Às vezes a pessoa faz uma leve brincadeira para tentar sutilmente te alertar. Então, que esses alertas sirvam de um sinal de alerta para nós, né, como um sinalzinho piscando aqui, fala, opa, vamos ver aonde estamos errando, para que a gente consiga ser um pouquinho mais amigável, amoroso, frente aos nossos companheiros de jornada. Com toda certeza. Prestar bem atenção, porque realmente... E os amigos, normalmente não falam para não nos magoar. Mas aquele que convive conosco dentro do nosso lar, ali no dia a dia, como tivemos e ainda estamos um pouquinho isolados, né? Aí sim a gente vai vendo. E também o que a gente está vendo muito no outro, a gente tem que prestar atenção em nós também. Porque se nos está incomodando, provavelmente somos da mesma forma.
Quando você começa a ver muito um erro numa pessoa, preste mais atenção que talvez está sendo o reflexo seu no outro. Nós observamos Sim, exatamente no outro aquilo que trazemos dentro de nós. com Nossa, aquela pessoa é certeza. invejosa. Nossa, aquela pessoa é rancorosa. Será que eu não trago rancor? Será que eu não trago inveja dentro de mim? Precisamos prestar atenção Exatamente. nos nossos julgamentos. Quando a gente julga Sim, alguém em determinada situação, tem um ditado que diz assim, né? Se você critica demais uma pessoa, das duas uma, ou você realmente está se vendo nele e não gosta daquilo que você ainda traz dentro de você, então você critica no outro o que você traz dentro do peito, ou, pelo contrário, você tem inveja, tem desejo de ser tal qual aquela pessoa. É muito interessante exato. essas duas análises, né? E Emmanuel diz que da mesma forma que você julgar, sereis julgado. Então, quem somos nós para julgar, né? Exatamente, né? Luiz, reloginho está correndo. É, Você então lê o vamos à último parte final capítulo. aqui. Bom, o mestre então Isso, fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Isso é uma verdade incrível, né? Fala da verdade, é uma verdade incrível. é. Nós gostamos de nos esconder dentro da própria verdade, né? Que nós não aceitamos. E como nós dissemos hoje à tarde, quem é o dono da verdade? Porque a verdade que eu imagino pode não ser a sua, e ela pode ser totalmente diferente da sua e da minha. Exatamente. Não? Até a questão que nós colocamos do número, né? Se eu estiver olhando, mostrando um número para você, por exemplo, para mim é o número 6, e você chega e fala, não, Luiz, é 9. É o ponto de vista. Quem Exatamente, está certo? Eu estou certo, exatamente, você está certa. Né? Então, cuidado exato, com essas análises que fazemos. Eu estou certo, o que eu estou dizendo é verdadeiro, porque a verdade real mesmo é aquela luz divina que aclara a cor dos corações, né? exatamente. É, isso me faz lembrar o que Mateus, não, agora não tenho certeza se é Mateus ou se é João, fala no seu evangelho sobre as palavras de Jesus quando ele diz: seja vosso falar sim, sim e não, não, que o que passa disso é de maledicência. Então, a verdade a verdade, é o contrário da mentira, né? Daquilo que nós ocultamos. Então, nós temos que sempre dizer a verdade. Então, é muito importante que essa verdade que a gente vê dentro de nós não seja a ilusão, que a gente tome consciência, sim, de tudo aquilo que realmente está nos incomodando no outro ou que está em nós. Porque quando nós deitamos o nosso travesseiro, a nossa consciência nos acusa muito. Exatamente. Por isso, por isso a gente precisa estar muito atento, né? É mesmo aquela questão muito particular, né? Como... Para você contar uma mentira, você vai ter que contar 3 ou 4 outras para tentar justificar aquela mentira. Quando você fala a verdade, você fala uma vez Sim, só. E o engraçado, né, que a gente exatamente. fala assim que o mentiroso, em oposição ao verdadeiro, ele tem que ter uma ótima memória. Porque se eu falo uma coisa Sim, para você que não é verdadeira, amanhã depois estou falando uma outra coisa, envolvendo o mesmo fato para uma segunda pessoa, com uma outra não verdade. E para um terceiro eu posso falar uma outra não verdade também.
Só que em determinado dia eu vou falar para uma quarta pessoa e vocês três estão ali. E falo uma realidade totalmente diferente. Por isso que a gente fala, né? Mentir, você tem que ter uma ótima memória para saber exatamente o que você falou. Então, para ter tanta memória, para não justificar várias e diversas vezes, fale a verdade, né? Que é mais fácil. Isso. E no Crepúsculo, o livro do Jerônimo Mendonça, tem uma frase que ele diz que a mentira nunca será encoberta, porque a nossa própria consciência um dia irá nos acusar. Sim, Então, é assim que acontece. Então, nós temos que ficar prestando muita atenção nessa verdade que está dentro de nós, né? Porque quando a luz da verdade se acende, nós não podemos fugir de nós mesmos. exatamente, Neuza. Pois é. Então, nós estamos com 20 horas e 51 minutos. Acreditamos que esses ensinamentos do Mestre, como todos os outros, são muito importantes para a nossa reflexão, porque a cada dia a gente vai percebendo que nós temos que ter uma mudança com muita coragem, porque a nossa estadia aqui, para nosso crescimento, é bem grande, mas depende apenas de nós. O que está acontecendo comigo, fui eu mesmo que, de alguma forma, criei aquela situação. E hoje estou recebendo o retorno daquilo que foi feito, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós não podemos vacilar. Temos que aproveitar agora, nessa encarnação, para vir melhor na próxima, né? Com certeza. Se a gente não conseguir pagar todos os nossos débitos da programação prevista para esta encarnação, que a gente consiga pelo menos não adquirir débitos mais, para que a gente consiga, ao Exato. longo das vidas, das existências diante da vida, que a gente consiga, sim, superar cada dia uma dificuldade. Sim, com toda certeza. Então, era esse o que nós queríamos passar. Antes de você fazer a prece final, eu vou falar que na próxima semana será o capítulo 26, o 26º, o valor do serviço. Olha só. Mais uma grande reflexão para nós. E Jesus já disse, né? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então... Pois é. Vamos lá. Ver o valor do nosso trabalho. Então, eu gostaria que você agora fizesse o nosso encerramento. Faltam 6 minutos. E para aqueles que quiserem colocar um copo de água fluidificado, para aqueles que quiserem colocar o nome de seus entes queridos, como eu repito toda semana, aquele que já colocou, já está na nossa listagem, não tem necessidade de colocar de novo. Mas nós estamos aqui, depois a gente passa para os nomes da tela. Todos estão aqui desde 21 de janeiro. E aí nós vamos só acrescentando. Tá certo, então, Neuza. Bom, então, queridos amigos, eu gostaria neste momento de convidar a todos para serenar os nossos ânimos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando o ar, liberando a nossa mente, liberando o nosso corpo, dessas energias acumuladas ao longo do dia, ao longo da semana, rogando que as nossas melhores vibrações de paz, amor, se dirijam às esferas de luzes, ao encontro do nosso Mestre Jesus. Este companheiro querido, amigo de todas as horas que está ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre nos amparando e abençoando. E a Ele vamos dizer, Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, aqueles que já passaram por ela ou que vão assistir depois.
abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão passando às vezes por algum problema de saúde física, mental ou espiritual. É hora de mentalizar este querido amigo tão necessitado de um socorro, de um lenitivo. Que a equipe espiritual possa amparar e visitar os lares de cada um deles, fazendo uma energização, uma limpeza espiritual, por cada cômodo, por cada canto, seja feita uma energização de luz, envolvendo todos os ambientes. Rogamos, Mestre, por todas as pessoas que estão no caderno de vibrações, ou estão com os nomes abertos na tela, que eles possam receber todas as energias da espiritualidade amiga, que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite os lares de cada um deles, derramando os lenitivos e o bálsamo consolador. Lembrarmos também dos velhinhos, desamparados nos asilos, das crianças órfãos, os nossos irmãos presidiários, aqueles ainda irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, ou que estão perambulando pelas ruas sem um teto, sem um lar. Os nossos irmãos que estão nos hospitais ou em seus lares possam receber o socorro da espiritualidade amiga, envolvendo também médicos, enfermeiros e atendentes. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos. E para finalizar, dizemos a prece que o bondoso amigo nos ensinou, pedindo que a equipe médica e espiritual derrame sobre essas águas os eflúvios benéficos e salutares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Aloísio, pela presença. Você deve estar durante o ano mais algumas vezes, mas no dia 6 de janeiro, que vamos completar 50 lives, vamos encerrar, com certeza você já está convidado. Tá certo. 6 de janeiro, perfeitamente. Vamos programar. Sim. Lá. Pois amigos, eu queria... vamos programando. Eu queria agradecer a Neuza pelo perfil Essência.Espírita, aos amigos que acompanham a Neuza, aos amigos que nos acompanham também nas nossas lives. Gratidão a todos vocês pela presença. E como sempre, né, Neuza, eu desejo que nós tenhamos não só uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos, mas um fim de semana radiante de plena luz. Muita paz, beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira às 22 horas. Que assim seja. Obrigada mais uma vez. E um beijo no coração de cada um que esteve conosco. Boa noite, ficam em paz com Jesus. Até a próxima semana. Tchau, gente.